do Tati o tempo todo e olha Pois como ela é. me trata. A gente já tinha soltado a vinheta do Flamengo, eu nem lembrava. Nossa! Tá bom. Então vamos lá. Is this love, is this love, is this love, is this love? É. Então vamos lá. O verde que tá abaixo de Gui é o gramado da Vila Belmiro, não é nada mais não, viu? Por enquanto, Moisés. Eu não vou nem falar nada porque realmente... Então hoje... Né, vai, Titi Chong. Toca aí a palavra. Ei, que beleza. Aperta e passa aí a questão do... Né, hoje é aniversário do Masquerido, como eu falei. Mas por falar em Masquerido, hoje o segundo maior da história do Flamengo, Léo Vegildo Lins da Gama Júnior, faz 71 anos, nosso maestro júnior, maravilhoso, que um dos melhores laterais esquerdos que eu já vi jogar, que depois passou para volância, e que, sem dúvida alguma, ouviu Gabriel Barbosa. É o segundo maior ídolo da história do Flamengo, ficando somente atrás de Zico, porque Zico é uma sumidade, né? Não tem nem comparação. Zico é o ET do Flamengo. Só começando, né? Empate protocolar contra o Los Angeles Galaxy, já estava classificado em primeiro. O time entrou todo reserva, até para poupar para as oitavas de final, questão de cartão. Não sei quantos sabem, mas o cartão só zera nas quartas de final. Né? Não zera nem agora. Então, como o Flamengo já tinha semi, alguns... Né? Oi? Das quartas para semi, né? Não, das oitavas para as quartas, parece. Não, das quartas para semi. Das quartas para semi? Pronto. Pior ainda. Então podia ter usado, porque não vai passar para... Não, deixa quieto. Não, mas é porque a gente não sabia quem a gente iria enfrentar, né? Ainda não tinha essa... o outro, porque como o Flamengo foi muito melhor, o Flamengo já classificou antes, então a gente não sabia quem seria o time que iríamos enfrentar. Mas aí, a parte boa dessa vitória foi mais um gol do Cria, o Alacian, que, meu amigo, como é que a gente fala isso sem machucar o coraçãozinho do nosso amado Pedro? O Alacian está sendo muito mais decisivo do que Pedro no Flamengo. Ele marca melhor, que hoje em dia atacante tem que marcar. Ele pressiona muito melhor, aliás, ele é um dos melhores que pressiona ali. Eu acho que na parte de pressionar ele só perde para Bruno Henrique e Michael. Só que Michael tá muito abaixo e Bruno Henrique é outra posição. A parte de atacar, ele tá jogando como se fosse um veterano. Porque, meu irmão, o golaço que ele fez... Que golaço de... Sabe aquele negócio? Não vou tomar conhecimento da zaga. Vou pra cima, pé e gol. Empate do Flamengo. E aí, estávamos esperando se iríamos pegar Bayern, Boca ou Benfica. E aí? Como a vida do Flamengo nunca é fácil, né? O Bayern consegue perder pro Benfica, que é um time péssimo. E, meu irmão, o Benfica é ruim. Se o Santos jogasse com o Benfica ganharia, porque também não é. Também, peraí. Também não vamos exagerar, né? Tá de sacanagem, tava quieto. Pô, desculpa, é porque foi assim, eu não... só antes de falar do jogo contra o Bayern. É tão aleatório as questões do Flamengo que essa semana foi oferecido Lucas Paquetá para o Flamengo, que não se sabe nem se ele vai continuar sendo jogador daqui a alguns meses. Eu ia falar isso. E os caras ainda ofereceram com um valor como se, meu amigo, fosse a solução para todos os problemas do Flamengo. Só que, hoje em dia, o Flamengo, e aí, parabéns, diretoria, desde Bandeira de Melo, apesar de todos os seus problemas, tá? Mas hoje o Flamengo tem a oportunidade que a maioria dos clubes brasileiros não tem de dizer, não, a gente não quer. Jogadoraço, mas a gente não quer. Como também a gente não vende por qualquer... Cara, o até Flamengo... pra se precaver também, né? Oi? Também, até também. Pra se precaver também, não é louco, né? Não é louco de pagar isso pro cara não jogar. Seguinte já não é mais jogador. Mas aí, por exemplo, o Flamengo teve uma proposta de 20 milhões para o Wesley e o Flamengo fez, não, 20 milhões é pouco. Quem dos clubes do Brasil faria isso? Nenhum, meu amigo.
Tá aí a gente, não sei se foi semana passada que Bel trouxe a notícia que venderam uma joia da base por 6 milhões. Não existe isso, mano. 6 milhões a gente vende o Will. A gente vai ganhar 6 milhões se vender o Will? Peraí. Não é por causa do São João pra assar os 6 milhões. Eu achei que era Não é 20 anos. dinheiro. Também é. Porra. Agora que bateu em Gui. Ei, demorou, mas foi. 6 milhões, meu Deus, agora que eu entendi. Não, mas chegou. E aí, qual é a aleatoriedade que eu não sei se vocês prestaram atenção? Gerson já tá decidido que vai sair do Flamengo, já aceitou a proposta para a Rússia, só que parece que Jorge Jesus vai pro time, não sei nem se já fechou, pro time de CR7. E Fechou, Jorge Jesus fechou ontem. Jorge Jesus fez, Gerson, vem pra cá ganhando mais. E aí talvez Gerson não vá mais pro Zenit, já que ele vai sair por dinheiro, ele mesmo já falou. Não é por outra coisa, porque iria receber muito Jesus mais. fechou ontem já, fechou. Só pra aí imagina que você vai receber ainda mais pra jogar junto do CR7. Aí, pronto. Aí eu digo, não tem o que ser feito. Porque você vai ter visibilidade pra Copa do Mundo. Acabou. E você vai jogar com o CR7 até eu, mano. Também tem isso. Só não pode bater pênalti. E aí a gente tem que ver que tem algumas oportunidades que não tem como, mano. Não tem como. Eu falei que era burrice dele jogar fora a idolatria para ir para a Rússia. Nesse caso, já que ele vai sair, se ele mantiver a palavra, e a gente sabe que normalmente jogador de futebol não tem uma palavra tão boa, se ele mantiver a palavra de ir para a Rússia recebendo menos do que para ir jogar com CR7 e ainda ganhando mais, aí, meu amigo, você é um burro. O pior que, coitado dos burrinhos, são tão gente boa. Mas você é um quadrúpede da pior espécie que não consegue andar pra frente e respirar ao mesmo tempo. Mas eu não tenho... se ele já ia sair por causa de dinheiro, eu não tenho dúvida que ele vai lá para a Arábia. A não ser que o contrato lá na Rússia já tivesse assinado e tiver multas muito grandes. Então esquece. Porque ele só vai podia lá, assinar, como ele vai sair por multa, só pode assinar depois de pagar a multa. Se tivesse pagado a multa, ele não poderia estar jogando no Mundial. Então esquece, ele vai parar, velho. Com certeza. Agora, sabe uma coisa que eu estou rindo? Obviamente eu estou irado porque Gerson vai sair, mas ele falou, Rússia, Gui tá tendo um AVC? Levanta assim o braço só pra saber. Dá um sorriso beleza. Aí, Gui. Dá um sorriso. Não, é porque às vezes a gente olha a cara de Gui, parece que ele tá passando mal, mas é só a cara dele mesmo. E aí, eu irado porque Gerson vai sair, só que ele falou, time russo, abençoado Zenit, espera só acabar o Mundial que vocês pagam. Os caras esperaram e talvez leve um chifre antecipado. Olha que beleza. Nossa, que coisa linda. Um chifre Wi-Fi. Nesse caso aí, o Flamengo ganha alguma coisa ou é só os 25 lá mesmo? Não, ganha a mesma coisa. Além dos 25 da multa, ganha acho que mais uns 40 milhões aí de reais pelo direito de imagem. Não, o Flamengo vai lavar a burra, meu amigo. Então... A bunda, eu falei, ô louco. Na burra. A bunda também é necessário. Né? Não adianta só passar o papel higiênico porque continua sujo ali. Você tem que lavar qualquer coisa no bidê ou no chuveirinho, né? Abre bem a banda, pá. Mas aí, beleza. Só continuando. Não, Telecurso 2000 aqui. Tutorial de lavar o toba. Não, tutorial é necessário. Domingo, 10 horas da manhã. Isso que é beleza. Meu amigo, tá aqui Tati Oliveira, que é da área da saúde, não vai me deixar mentir. Mas eu não limpo bunda de ninguém. Não, isso aí tudo bem. A quantidade de homens que perdem seus benditos pênis por ano por não lavar direito. É muito triste, porque Deus olhou e falou assim: vão dar um câncer no membro do homem. E a única maneira de prevenir é lavando. E é o câncer que mais mata o homem no Brasil. Gente. Olha aí, tá vendo? Pelo amor de Deus. Só lavar o polenguinho. E aqui, vamos voltar para o... Oi? Tudo tranquilo aí, né?
E aí a gente tem... É tudo isso porque eu tô querendo não falar do jogo de hoje, meu amigo. Vai ter que falar. Mano, eu até escrevi aqui. Ou faz o jogo da vida, ou não passa pelo Bayern. Não tem como. Eu tô achando ótimo aí que ele fala o nome didaticamente certo, Bayern. Porque todo mundo tá falando Bayern, e Bayern é o Leverkusen. É o Leverkusen, isso é verdade. Mas o Benfica conseguiu, então consegue, hein? Não, o Benfica conseguiu também os caras sem querer estar em campo, meu amigo. Os caras estavam olhando pro sol e ficando lá dentro. Não tava nem no banco de reserva, de tanto que os caras queriam ficar. Exatamente isso. Lava o Billy. Lava bem lavado, porque tem que puxar, mas isso é outra parte. Aí tá didático hoje. Não, tem que ensinar as coisas, porque não é possível. Vai procurar tutorial na internet de como lá. Ô Gui, a torcida do Flamengo tá tão nervosa com essas coisas do jogo que elas mesmas já estão achando que outro time é maior do Rio já. Tem isso também? Vou só cortar o Henrique aqui. Não, só ele vai me cortar para trazer o Vasco, quer ver? O Vasco é o maior do Rio? Ué, como assim? É que os outros estão viajando. É um fato, isso não é inegável. Meu Deus. Assim, como eu sou muito chato com a língua portuguesa, seria o maior no Rio e não do Rio. Mas ok. Maria, não. Licença agora poética. nem é mais que o Botafogo voltou, né? Ainda não chegou lá ainda. Tá viajando, se bem que, lembrando do último Mundial, que o coitado do Botafogo foi num avião que, né, que beleza. Então, talvez demore um pouco mais para voltar. Talvez venha até de ônibus. Não, às vezes acontece. Eles vão aproveitar para ir no Outlet também, não sabe quando vai voltar de novo, né? Também tem isso. E aí Outlast é foda também. Aí você me complica um pouco. Outlast não é um jogo de terror? Outlast. Outlast. Mas ele falou Outlet. Não, eu falei Outlet. O Gui que tá viajando, mano. O Gui que tá viajando. O Gui tá viajando, a gente sabe. Tá fumado, tá bebido. Não, Pode até colocar Dias no sobrenome aí, porque o tá demais, viu? Falando porque ele passa vários dias falando sobre isso. E aí, só falando sobre Flamengo e Bayern, qual a questão hoje, falando seriamente? A questão do jogo de Flamengo perde e pressiona, e aí você vai ficar com a posse de bola. O melhor time, obviamente, nem todo mundo sabe porque a galera não acompanha o campeonato alemão. Eu falei agora um PVC da vida, né? Mas é meio isso. Nem todo mundo acompanha o Bayern de Munique. Só que o Bayern de Munique, atualmente, e parabéns Company por isso, foi um zagueiraço, e agora como técnico ele tá se mostrando um excelente técnico. É simplesmente o melhor do mundo na questão de perde e pressiona. É somente isso. E aí você pega, além disso, os caras têm um ataque fenomenal que, meu irmão, aquele pontinha direita dos caras é uma sacanagem. Contra o Benfica, é porque o gol não saiu mesmo. Sabe aquele jogo que você passa 10 dias e o gol não vai sair? É isso. Porque, meu irmão, o cara pegava e saía rodando. A defesa, os caras batendo nele e ele rodando pra ver de onde ia chutar. Ele fez isso várias vezes. Ele é muito bom. E aí, qual a questão hoje? Começa pela escalação. A escalação correta pode ajudar muito o Flamengo e a escalação errada pode afundar. Gui, qualquer coisa vai me dando uns ois aí, porque eu esqueci de colocar o relógio. Então, por exemplo, Ayrton Lucas está jogando demais na esquerda. Mas Alexandro marca muito melhor do que ele. Mas não ataca tão bem quanto Ayrton Lucas. Na frente, sem chance de Pedro entrar num jogo desse como titular. Se a gente precisa pressionar o Bayern. Sem chance. E aí, se a gente tem que pressionar o Bayern, quem também talvez não seja titular? Arrascaeta. Porque, em tese, o Flamengo precisaria entrar com Bruno Henrique, Plata e Luiz Araújo na frente. São os melhores para pressionar. E aí que
Aí, obviamente, é desejo, né, do dono do Press Start. Acontece. É porque ele perde, ele entende. E aí, o que acontece? Se entra Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo, logo de cara, e cansam, porque se o Flamengo não conseguir tomar a bola, o Flamengo vai cansar. Porque vai ter que ficar correndo atrás num calor que, meu amigo, nem o botico de guia é tão quente. Porque lá faz muito calor, é abafado. E o horário, diferente aqui do Brasil, aqui no Brasil, meio-dia, dependendo, aqui no Rio Grande do Norte, você não sai de casa, porque senão sua cabeça vai fritar. Lá, de 3, 4 horas tá mais quente. De que horas é o jogo? 3, 4 horas. Então, quem tiver menos a posse de bola, vai perder. E aí você diz, Henrique, então tem chance do Flamengo ganhar? Tem, porque são 2 times, mano. São 2 times jogando. O futebol é imprevisível, né? Chance sempre tem. Isso. O Bayern vai jogar 100%? Eu acho que não. Por causa do calor. Se você começar 100%, você cansa no segundo tempo. Ou alguém cai duro no chão. Não, pior que é verdade. Até porque estão em final de temporada também, sim, né? E eles, assim, vamos falar a real, os times europeus são acostumados a ir de ar-condicionado, chegar na boa. Meu amigo, acho que vocês vão lembrar aqui, teve um momento no Brasileirão e na Libertadores que o Flamengo jogou no Rio de Janeiro, foi acho que para Venezuela, da Venezuela veio para Salvador, o Flamengo simplesmente foi de Londres a Tóquio. Os caras na Europa, lá tudo pertinho, né? Eles voam meia hora e estão no local. Tudo pertinho. Quando é que na Europa a galera vai jogar com o Palmeiras que venceu o Bolívar na altitude lá? Nunca. Então os caras são acostumados só aquela belezinha. Não tá tendo essa belezinha, tanto que estão sofrendo. Outra, né? Aqui, às vezes, o Campeonato Brasileiro até faz tempo que não tem, né? Jogo às 11 horas da manhã, em pleno verão, né? Tipo, isso é uma vantagem. Vantagem. Então a gente não pode dizer que o Flamengo não tem uma certa vantagem nessa parte do calor, porque tem, mano. Porque vai desgastando, com o tempo vai desgastando. Aí, se o Flamengo estiver correndo atrás da bola, isso vai ser um problema. Se o Flamengo, de alguma forma, e eu acredito que o Flamengo possa fazer alguma coisa e também fazer um lá e cá, né, em alguns momentos. E aí, qual a questão? A zaga do Bayern é muito lenta. Muito. Não é aquela coisa, é uma zaga mais... Não, é uma zaga muito lenta. Assim, das derrotas... Eu fiz meu dever de casa, tá? Das derrotas do Bayern, quase 90% dos gols tomados em derrotas foram em transição, que é o que o Flamengo é mestre. Mas nesse caso aí do Bayern, é por isso que o ataque e o meio de campo, eles marcam muito lá em cima, né? Porque se passar... Para compensar a zaga, exatamente. Tem uma alegoria que diz que é um gigante de ferro com pé de barro. Você vai olhar, é uma coisa descomunal. Só que tem aquele calcanhar de Aquiles ali que pode fazer ruir tudo. É isso que eu acredito. Só que com a questão... O que me deixa intrigado, né? Porque o Kompany foi zagueiro, pô. O Kompany foi zagueiro. Né? O Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Pois é. Eu ia falar, não funcionou muito, não. Quer dizer, não tá funcionando muito, né? E aí, o que me resta? Torcer, acreditar no Flamengo. E aí, se o Flamengo ganhar, provavelmente vai ser porque conseguiu dominar o Bayern, porque o Flamengo não sabe jogar de outra forma. O Felipe Luiz não arma o time de outra forma, porque eles não sabem jogar ele não sabe jogar como o Botafogo contra o PSG, que foi um homérico, mas o Flamengo nunca saberia jogar se defendendo. Aliás, Botafogo, o que é que foi ontem? Mas aí Tati vai falar melhor. Então, cara, é isso. Próxima semana, ou estarei aqui triste porque o Flamengo foi eliminado. Acho que até se passar ainda vai ter um outro jogo na próxima semana. Ou estarei feliz por uma vitória no Bayern. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Só que o Flamengo já fez um grande feito, que foi vencer o Chelsea, e talvez passe pelo Bayern hoje. E aí tem uma questão
a tabela foi tão mal feita que quem sai em segundo tem um grupo melhor nas oitavas, quartas e tal. Os que foram piores, o único time difícil vai ser o City. Todos os outros estão do lado de cá. Bayern, Real. Eu vi falando que se o Flamengo passar pelo Bayern, aí depois precisa passar pelo Real Madrid, depois pela seleção de 70, depois pelo Chicago Bulls, Michael Jordan, depois pelo Ayrton Senna pilotando a chuva. Aí vai. É isso que eu ia falar, né? Que por exemplo, o Palmeiras tem um caminho mais tranquilo para chegar numa possível final. O Flamengo são 3 jogos, assim, de uma estupidez, assim, absurda. Porque se você ganhar um jogo, acontece. Você tem que ganhar 3 seguidos, é quase impossível. Só para finalizar, seria Bayern, muito provavelmente PSG, muito provavelmente Real Madrid, muito provavelmente City. Cara, que é até uma coisa que eu acho que aconteceu. O Botafogo foi sensacional. Só que eu acho que os caras deram tanto a vida que eles não conseguiram, mas eles não jogaram o jogo passado direito, não jogaram ontem direito. E aí essa é a questão. Se fosse talvez só o Bayern... um pouco de soberba também, né? Não, teve muita soberba. Muita soberba. Isso aí, Tati vai poder até dar uma macetada nisso, porque eu acho que os caras, se a gente vencer o PSG, por que a gente não vence o Palmeiras? Mas é outra coisa. Só que isso não vai passar pelo Flamengo, porque Felipe Luiz sempre tá cobrando. Desculpa que eu passei um tantinho do tempo. Mas é isso. O Flamengo jogar contra o Bayern e depois pegar um time mais fraco, dava um alívio. Mas imagina você dar a vida para passar pelo Bayern e aí tem o PSG na outra, tem o City na outra. Cara, é muito, muito complicado. Ó, tá aí. O Palmeiras vai pegar o Chelsea, que é um jogo vencível. Altamente vencível. Também acho. E aí depois deve pegar o City, que aí, meu irmão, é uma coisa que Felipe Luiz falou. Tem alguns times que estão na prateleira acima. Não tem pra onde. City, Bayern, Real. Meu, você vê o Real, você olha, meu irmão, o Real não tá jogando nada. 3-0 Real. Nossa, algo Real que você... Mas o pior é que o Real não tá jogando nada mesmo. Não tá jogando nada. E vencendo assim, com 1 a menos. Essa é a questão, mano. Os times daqui, eles têm que fazer o jogo da vida pra vencer. E, dito isso, e eu vou falar aqui, cara, se não for o Flamengo, eu vou torcer pro Palmeiras ser campeão mundial. Simples assim. Bicampeão mundial. E assim eu encerro minha participação. Com bastante... Eu concordo com o Gui ali no chat, ali, ó. Intercity vai dar um baita jogo. Eu também acho. Eu acho que não. Mas aí vai ser Fluminense City, mano. Ó, já pensou? Mas de novo! A galera do Fluminense de novo, mano! Que merda! Antes da gente passar pra próxima... Isso é verdade também. Agora você não vai trazer a escalação hoje não, né, Gui? Aí você me quebra. Não. Tô de boa. É só pra avisar que Inter e Fluminense estará na segunda-feira também às 16 horas, horário de Brasília.